Bem-vindos, internauta, ao nosso canal no YouTube. Nós vamos debater hoje, apresentar algumas ideias sobre o maio de 1968. Nós estamos completando em 2018 50 anos do emblemático maio de 68 e cabe-nos a questionar se em nossos dias conseguimos vencer aquele mal-estar, aquele tédio, aquele desencanto que também pairava na França no final dos meados dos anos 60. Será que caíram também as certezas que nós tínhamos e ficou apenas o vazio em seu lugar? E até que ponto existem causas hoje ainda a defender? Já fomos derrotados por nossa própria passividade? Será que perdemos-nos uns dos outros e talvez perdemos-nos de nós mesmos? É possível pensar maio de 1968 como uma utopia ainda a ser construída ou uma certa nostalgia, uma certa saudade dos bons tempos da resistência de 68? Então, eu apresento três ideias mais essenciais. Primeiramente, eu contextualizo um pouco o momento social, político e econômico da época. Depois, eu apresento no segundo ponto algumas pautas essenciais desse movimento. E o terceiro ponto, as possíveis heranças que nós ainda hoje lembramos de 68, que ainda nos inspiram a resistir e a lutar nos nossos dias. Bom, o ponto número um, então, qual seria o contexto político, cultural, econômico, social da época que, de uma certa forma, influenciou para que houvesse esse movimento de resistência de maio de 68? Primeiramente, nós temos profundas mudanças políticas. Por quê? Estamos vivendo o fim de um modelo político-econômico chamado Estado de bem-estar social, que foi um modelo político-econômico aplicado nos países da Europa e também nos Estados Unidos, só com outro nome nos Estados Unidos, que chamamos de New Deal, que significa o novo acordo a partir do governo de Franklin Delano Roosevelt. Então, o que seria, em tese, esse modelo de Estado que está entrando em crise no final dos anos 60 e início dos anos 70? É um modelo de Estado social que intervém, que aplica recursos, subsídios na educação, na saúde, na previdência. É um Estado que, em outras palavras, protege o indivíduo do berço até o túmulo. Esse é o modelo de bem-estar social. Também no âmbito político ou geopolítico, nós temos também a Guerra Fria nesse momento, que é a separação do mundo em uma polarização interessante entre o oeste dos Estados, o oeste da Europa, mais os Estados Unidos. Nós temos o regime capitalista e a partir da metade da Europa, a Europa Oriental, sendo socialista tendo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sendo o protagonista, né, nesse aspecto. Em outro aspecto também nós temos o fracasso dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, que os jovens iam de uma forma assim morrendo, e nós temos a saída então dos Estados Unidos da guerra graças a uma pressão muito grande. Nos Estados Unidos também acontece o assassinato de Martin Luther King nesse momento, que faz com os negros também foram mobilizados e lutando também por seus direitos. E no aspecto social nós temos uma certa mudança também do comportamento humano. É a saída, me parece assim, desse marasmo social que viviam principalmente no epicentro, na França, né? Eu lembro de um filme que vocês podem baixar no YouTube, que se chama Os Sonhadores, The Dreamers, do ano de 2003, tendo a direção de Bernardo Bertolucci, onde a gente vê a amizade de um jovem americano que vai fazer um intercâmbio em Paris e que
faz uma amizade muito interessante com um casal, gêmeos, um menino, uma menina, jovens, que tem um ponto em comum, que é o cinema, o filme, né? E isso faz com que eles se tornem grandes amigos, mas eles ficam também bastante submetidos a um tédio, a um marasmo, debatendo temáticas da atualidade, preocupados também em certos desafios e tendo como pais desses jovens franceses escritores também da classe média, que não estão muito preocupados na educação dos filhos. E no ponto final desse filme, eles, quando estão muito entediados, há uma pedra que quebra a vidraça do seu apartamento e eles percebem, eles olham para a rua e o movimento está acontecendo e aí eles se juntam a esses movimentos de estudantes e começam a lutar juntamente. Então, é um filme bastante interessante nessa mudança de comportamento que acontece também. Na pauta principal desse movimento, e em termos filosóficos, a gente dá para perceber que é uma passagem da lógica de um mundo mais da sublimação, a passagem dos valores tradicionais para uma sociedade mais do prazer, uma sociedade mais do consumo. Na verdade, o slogan deixam bem claros que no momento que eles estão vivendo é a saída dessa sociedade dos valores tradicionais, do prazer sem parar, goze sem parar, prazer ilimitado e é proibido proibir. Então, aparece que a lógica da ideia lacaniana aqui aparece muito bem, que é não ceder ao seu desejo. Uma luta, então, contra a tradição. No certo sentido, há uma afronta a uma sociedade antiga, tradicional, dos valores tradicionais. Então, é uma sociedade, de certo sentido, que é uma sociedade que passa, uma sociedade da disciplina, da penalidade, da hierarquia, em cima das teorias de Foucault, para uma sociedade mais libertária. Ou uma sociedade que mais tarde o Zygmunt Bauman vai falar, uma sociedade mais líquida. No certo sentido, há uma revolta do sujeito contra as normas, né? Uma reafirmação do indivíduo contra uma pretensão de umas certas normas universais vigentes na época. Em tese, a pauta de maio de 1968 é, no certo sentido, o poder, né? Eles queriam o poder para transformar o poder. Todo mundo sabe que essa dinâmica do epicentro que se dá na França, que vai influenciar outros países, a Bélgica, o México, em certo sentido também o Brasil, que vai fazer com que esses jovens vão procurar resistir ao poder vigente. Então, o que nós podemos dizer, já terminando o argumento? A herança de maio de 68. O que fica, afinal? Bom, principalmente as mudanças de valores. Principalmente aqui eu cito um exemplo, o presidente francês atual, Emmanuel Macron, hoje com 40 anos, ele aos 25 anos, ele tem um relacionamento com a sua professora, né, que é bem mais velha, 25 anos mais velha que ele. Bom, se fosse na França esse momento dos anos 70, em semelhantes circunstâncias, outra mulher teria cometido suicídio. Não é o caso hoje, que Macron tem 40 anos e a sua mulher tem 65 anos. Para os padrões da época, haveria um grande mal-estar. Bom, outra herança muito grande que começa em 68 é a emancipação das mulheres, principalmente na revolução sexual, na pílula no anticoncepcional, que traz para a mulher uma grande autonomia. Os direitos dos homossexuais, que hoje é uma bandeira muito forte, pode-se dizer que nós temos em 68 o seu pioneirismo, né? E principalmente o combate ao machismo, e que nós temos hoje também as bandeiras importantes, e a homofobia, elas estão suplantadas em maio de 68. Por isso que eu digo, maio de 68 é uma vitória, de certo sentido, inacabada, mas que inspira hoje, instiga também a gente
nós todos a continuarmos a lutar por dias melhores, mais justos, onde os direitos dos homossexuais, das mulheres e tantas outras populações ainda que buscam os seus direitos, a mulher, os homossexuais, os negros, os índios, possam ter dias melhores. É uma grande inspiração, então, maio de 68. Grande abraço, até uma outra oportunidade.